Olá, minha gente, que alegria tremenda chegar até você com mais um programa, O que a Bíblia Diz. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e com muita alegria eu quero dizer para você que a Bíblia fala sobre todos os temas da carreira humana. Existe muita gente equivocada pensando que a Bíblia é apenas um livro religioso. Não, ela tem os 4 pilares do conhecimento humano: o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento teológico. É uma grande biblioteca, a palavra biblos, que completa 66 livros, formando então esse grande livro com 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E como sempre, a gente recebe uma pergunta de um internauta, de um participante, seja aí através do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, Telegram, enfim, você pode sempre enviar a sua pergunta e se você quiser também, abaixe agora o aplicativo da Agathos Play e acompanhe não só o programa que eu disse, mas todos os programas aqui dessa grande rede para o bem. Bom, gente, nós vamos então agora à primeira pergunta e hoje eu tenho um tema muito importante a tratar com você. Mitos ou verdades? E eu vou receber uma personalidade muito importante aqui do Rio de Janeiro que, por certo, marcou a história e tem uma experiência para falar para nós. Mas antes, vamos lá então à primeira pergunta. Vem comigo. Bom, o que é um sofisma? Paulo cita na carta aos Coríntios, tem a ver com o que se chame de fake news. Joaci de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Joaci, obrigado pela sua pergunta. Eu estive aí, já dormi 2 noites aí nessa cidade, na Bahia, e é uma alegria poder me dirigir a você. O que tem a ver essa palavra com fake news? Na verdade, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, ao citar parte da batalha espiritual encontrada naquela cidade, Paulo diz o seguinte: olha, nós devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, anulando nós o sofisma. O sofisma é um termo que vem dos filósofos sofistas, que vem da época dos filósofos pré-socráticos. Sofistas, eles utilizavam de um sofisma, muitas das vezes uma mentira apresentada como verdade. Isso tem acontecido muito em nosso país. Diga a verdade, ou melhor, diga mentira, por tantas vezes, até que ela soe como verdade. Hoje se fala muito sobre narrativa, narrativas essas que deturpam reputações, acabam com famílias, destrói pessoas e, incuriosamente, parece que muitos brasileiros estão vivendo no mundo lúdico de uma criança. Uma criança não sabe definir entre sugestão, informação e realidade. Muita gente parece que ao ver uma mensagem, ao ver uma notícia, eles não sabem discernir nada. E por isso no programa de hoje a gente vai falar sobre mitos e verdade. Bom, o que Paulo quis dizer com isso? É que nós devemos tomar cuidado com tudo aquilo que for apresentado. E o nosso instrumento da verdade teológica é a Bíblia. Então, se alguma coisa não está batendo muito bem, trouxe confusão no teu coração, você não está sentindo paz, esse é um sinal que Deus não está nesse negócio. Colossenses 3,15, Paulo disse assim, ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações e sede agradecidos. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e você pode ver a sua pergunta. Vai lá agora no meu Instagram, PR Ailton Bezerra, mande a sua pergunta. O Instagram nosso é novo, nós estamos aí agora atuante com essa nova velha plataforma social e você pode estar conosco com bastante alegria. Então compartilhe, envie sua pergunta, tá bom? E vai ser uma alegria. Mas vamos lá agora ao nosso a grande novidade. Coloca aí na tela que é a novidade, ó. Eu tenho uma novidade para você. A novidade está aqui, ó, a Bíblia King James, a melhor versão de 1611, né? Nós estamos nessa grande parceria com a BV Books, BV Filmes em nosso país, né? Tem esse escritório em Orlando, aqui também em Niterói, em Rio de Janeiro, e hoje você pode estar adquirindo essa Bíblia, ou então a LTT, Literal do Texto Tradicional, e você então coopera com o programa O que a Bíblia Diz, participa para que ele continue no ar, chegando até você. Então, essa novidade é legal, participe dela, vai agora aí na tela da sua televisão, do seu celular, escaneie esse QR Code e você entra direto e pega o cupom PROMIS10 e você será muito, muito abençoado. Bom, antes de partir para a nossa segunda parte do programa, eu quero então deixar para você um texto bíblico. Salmo 118, 24. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Vamos lá esse comercial e eu já volto, não sai daí não, vamos lá.
Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente, que alegria, então, mais uma vez estamos aqui. Gostou da novidade? A Bíblia King James para você, a versão 1611. Sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa que a Bíblia diz. Vamos agora, então, apresentar o nosso convidado especialíssimo, uma pessoa importante aí no direito em nosso país e que também fez história na política, né? Estou falando do nosso querido Wilson Witzel. Prazer recebê-lo. Prazer, pastor Ailton Bezerra. Deus o abençoe poderosamente. Amém. A paz do Senhor. E eu digo que a paz do Senhor, eu digo que o senhor é emblemático na história porque o senhor é ex-juiz federal, foi ex-governador do estado, continua advogado, atuando no direito. Então, é uma pessoa que tem história, né? Por favor, qual a sua idade? Me desculpa perguntar. Pastor, eu primeiro agradecer o convite de estar aqui hoje para discutir temas importantes, relevantes. Mitos ou verdades? Da nossa sociedade, né? E iniciamos aí com uma explicação sobre sofisma, né? É verdade. E sobre isso nós vamos também discutir hoje, mitos e verdades. E eu tenho 55 anos de idade. Ih, é para novo. Sou casado com a Helena Witzel. Vamos fazer agora 20 anos de casado. Temos 3 filhos, o Vicenzo, a Beatriz e a Bárbara. E a minha vida profissional começou como agrimensor no estado de São Paulo, onde eu estudei na Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarucci, e depois eu vim para o Rio de Janeiro para ser oficial da Marinha. Aí fiz Direito, concurso para defensor público. Fui defensor público lá em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Friburgo, na capital do estado, nas varas criminais, e aí fiz o concurso para juiz federal. E em 99, tomei posse em 2001, quando eu, em 2018, decidi que eu queria servir ao povo do estado do Rio de Janeiro. Então, segura aí. Então, uma trajetória meteórica. Meteórica. Foram 30 anos, né? Mas 30 anos de sucesso, 30 anos porque de muito você estudo, vem... né? A primeira formação, então, é o bacharel em Direito? Não, a primeira formação minha foi agrimensura. Agrimensura? Eu estudei agrimensura no Colégio Técnico Estadual. Agrimensor é aquele que faz o levantamento topográfico para você fazer estrada, prédios, pontes. E como é que você migra de agrimensura para o Direito? Então, eu trabalhei com agrimensura, né? Eu sou de uma família muito pobre, de São Paulo. Meu pai é metalúrgico, né? Já faleceu ano passado, mas era metalúrgico, minha mãe uma empregada doméstica. E eu sempre tive o sonho de ser militar, né? Então, quando eu terminei o meu colégio, eu, com 18 anos, fiz o concurso para oficial da Marinha. E passei no concurso, vim para o Rio de Janeiro para ser oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, segundo tenente, servi no grupo de artilharia, ali na divisão anfíbia, na Ilha do Governador. E um amigo meu, que era tenente também, passou no concurso para promotor de justiça em Minas. E aí me despertou a vocação de estudar direito, conhecer as leis do país. Nós já tínhamos uma formação em direito penal militar, mas eu queria me dedicar a essa carreira jurídica e fazer o concurso para juiz. E foi quando, em 2003, eu comecei a estudar direito. Em 2003, em 1993, eu comecei a estudar direito. Passei no concurso para defensor público em 97, tomei posse em 98. E em 2000 eu fiz o concurso para juiz federal, tomei posse em 2001. Rapaz. Então, fiquei como juiz federal durante 18 anos. Trabalhei em varas criminais, de execução fiscal, vara cível. Ajudei a estruturar as turmas recursais no Rio de Janeiro e praticamente, né, fiquei a maior parte do meu tempo na Justiça Federal como juiz em vara criminal, julgando processos envolvendo crime organizado, tráfico de armas, de drogas, que me deu uma experiência que eu trouxe para o governo do Estado e, como governador, nós fizemos
algumas mudanças substanciais no combate ao crime organizado. Mas muito bem, vamos parar aí para a gente poder caminhar e saber como é que você chegou até essa questão da política, de se candidatar e se tornar um governador do Estado, enfim, mitos ou verdades, o que realmente é, a sua vida também com Cristo, né? O senhor professa a fé cristã hoje, então o que é mito, o que é verdade, mas antes quero te dar um presente, tá? Opa. Eu tive o prazer de, com essa obra aqui, uma obra objetiva, prefeciado pelo doutor Paulo César Lima, que já está com Cristo, foi um grande escritor brasileiro. Apocalipse hoje, uma viagem na história. Sem escatofobia, sem escatomania, sem escatologia de jornal. Né? Quero lhe presentear. Obrigado, professor. Nós temos muita gente catastrófica, né, no nosso país, muita gente que só vê a catástrofe e o pior. Eu vou fazer uma pergunta, o senhor é otimista? Pastor, eu sou... Mito ou verdade? O senhor é otimista? Eu sou extremamente otimista. Né? Com a graça de Deus, depois vou te explicar a questão do mito, né, da minha religião, né, cristã, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente otimista, porque eu sempre soube que Deus estava ao meu lado, porque eu procurei, durante a minha juventude, tive momentos muito difíceis na minha juventude. Meu pai foi uma pessoa maravilhosa, mas em certo momento da vida dele, ele foi alcoólatra. E nós tivemos muita dificuldade. Mas meu pai me ensinou, quando jovem, que nós devemos honrar os pais e mães. Então, eu honrei os meus pais. Meu pai, no momento de maior dificuldade, eu tinha 11 anos de idade, eu acolhi meu pai. Várias vezes eu estive lá, né, no bar para buscar meu pai. Caramba. E meu pai morreu com dignidade. Foi muito duro, mas nós conseguimos superar. E o que meu pai me ensinou, eu passo para os meus filhos hoje. Então, Deus sempre esteve ao meu lado. Então, eu sou muito otimista. Eu sou otimista com o estado do Rio de Janeiro, sou otimista com o Brasil, sou otimista que nós vamos superar essas dificuldades. E é por isso que eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida e vem acontecendo são momentos importantes em que Deus vai moldando o vaso dele, né? Okay. Eu me sinto assim, eu sou um vaso nas mãos do oleiro, e ele está moldando. Está moldando. Então é verdade que sou otimista. É para cima. Sou para cima, e o senhor conseguia ser um juiz otimista diante de tantos processos, tantas situações difíceis? Sempre manteve esse otimismo? Veja bem, a magistratura, né, que a gente fala que é o exercício, né, quando você é juiz, você está na magistratura, né? Então, ser juiz no Brasil é muito difícil. Qualquer lugar do mundo é difícil, né? Mas o Brasil tem algumas características muito diferenciadas, né? Uhum. Nós temos um direito muito complexo, tem muitas origens do nosso direito, tanto americana, anglo-saxônica, como o direito continental europeu. Então, essa mistura do nosso direito torna ele muito complexo. Então, é difícil ser juiz no Brasil. Mas eu, todas as vezes que dei uma sentença, eu sempre procurei fazê-lo com o máximo de cuidado, de cautela, acredito que todos os juízes no Brasil e juízas fazem assim. O trabalho dos juízes é valoroso, dos membros do Ministério Público, da Defensoria. Eu vejo uma abnegação de todos. E todos queremos que a justiça seja feita de forma rápida. Infelizmente, não é essa a realidade. Por vários problemas que não são especificamente do ser humano, mas sim do modelo que a gente tem. Entendi. Que a gente tem aperfeiçoado, né? Eu fui juiz durante 20 anos, membro da Escola da Magistratura. Então, fizemos várias leis para aperfeiçoar, mas o nosso direito é muito complexo. E eu tenho visto profundas modificações e melhoras substanciais pelo trabalho abnegado dos magistrados e magistradas. Eu vou mudar um pouco, então, para a gente ir um pouco... Mito ou verdade? É flamenguista? Pois essa é uma pergunta que me persegue, né? É mito ou verdade? Eu nasci num lar corintiano. Meu pai era corintiano, a minha mãe São Paulina. Você é de São Paulo, né? A minha mãe é São Paulina, meu pai é corintiano, o meu irmão mais novo é São Paulino, meu outro irmão, que é capitão do Exército, ele é corintiano, a minha irmã é palmeirense, casada com um coronel da PM que é palmeirense, e eu, quando vim para o Rio de Janeiro, eu... de fato, tenho um carinho pelo Corinthians. Sou cobrado lá pela torcida, pela Fiel, por essa minha passagem de São Paulo, da minha origem, né, onde eu simplesmente sempre tive um carinho especial pelo Corinthians. Mas quando eu vim para o Rio de Janeiro,
acabei tendo um carinho especial pelo Flamengo. Ih, né? rapaz. Eu tenho uma carteirinha do Flamengo. Ih, rapaz, flamenguista mesmo. Eu tenho uma carteirinha do Flamengo que eu fiz para apoiar o time, né? E eu, nessa época, ainda tinha cabelo. Então, quando o pessoal começou com esse negócio aí, essa guerra aí do mito e tal, eu mandei para o Landim, né, a minha carteira de sócio do Flamengo com o cabelo. Né? Eu tinha, então, 18 anos, eu estava aqui como aluno da Escola de Oficiais da Marinha, e o Flamengo sempre foi uma paixão para mim. Mas eu confesso para você que quando o Corinthians tem as vitórias dele, hoje está passando um momento difícil, ambas as equipes, né? Mas a gente tem um carinho especial. Eu cheguei a ganhar uma camisa uma vez. Então, vamos lá. Quando o senhor está no Rio, o senhor é flamenguista. O senhor está em São Paulo, é corintiano. Seria isso? Ailton, eu sou tão apaixonado pelo Brasil, né, que eu me emociono muito com a vitória dos times brasileiros. Né? Então, quando eu vejo um time brasileiro se destacando, né, quando eu vejo um jovem brasileiro se destacando no mundo, né, como o Vini, como tantos outros que estão aí se destacando, eu fico muito feliz. Então, eu sou brasileiro. Eu tenho uma alma que é brasileira. Quando eu vou no Nordeste, quando eu estou lá nas praias do Ceará, quando eu estou nas praias de Natal, quando eu vejo esse povo brasileiro, eu me emociono. Eu me emociono por ter sido abençoado, por nascer no Brasil e por Deus ter me dado a oportunidade de ser governador do Rio de Janeiro, o estado que me acolheu. Então, é difícil falar de time quando a gente é tão apaixonado pela nação brasileira como eu sou. Tá certo. Tá de parabéns, então, porque quando a gente tem paixão no que faz e no que fala, isso é muito bom, né? Muito bem. Nós vamos, então, entrar no outro mito ou verdade sobre a questão da sua fé, a fé em Cristo, tá? Mas eu vou rapidamente, nós vamos aí ao nosso comercial, estamos aqui no primeiro bloco do programa, que a Bíblia diz, e você pode agora, aproveite aí, pega o seu celular, pega a câmerazinha, vai no QR Code e entre aí no Promis, o cupom Promis10 da King James. É a versão 1611 da Bíblia que foi lançada em nosso país e a BV Books é a nossa, então, pioneira de todo esse projeto. E a BV Filmes também, tem filmes excelentes. Então acesse agora aí, pega o QR Code na sua tela, tá bom? E compartilhe, entre aí e seja um participante desse grande programa que a Bíblia diz. Não sai daí não, após o comercial eu já volto, tá? Estou aqui recebendo o Wilson Witzel, que está aqui de forma otimista, alegre, falando de mitos e verdade, tá bom? Sai daí não, vamos lá, eu já volto. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente, voltamos então, o programa que a Bíblia diz, aqui para você. Eu quero já agradecer a grande audiência. Esse programa já recebemos diversas personalidades, né? Tanto do mundo empresarial, político, escritores, gente da área do academicismo, da pedagogia, neuropsicopedagogos, enfim. É uma bênção e hoje estou recebendo o Wilson Witzel, que está mostrando aqui otimismo, paixão pelo Brasil, paixão por vidas, pela família, falou aqui com muito amor. Mas agora vamos lá, meu querido Wilson Witzel, ex-governador do nosso estado, vamos entrar obviamente nesse assunto, mas antes, um que é muito importante, mito ou verdade? O irmão realmente é cristão? Antes de responder, deixa eu só lhe dar uma ajuda rapidamente. A Bíblia, em Atos 11:26, ela cita o seguinte: pela primeira vez os cristãos, em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. A expressão cristianoi, os pequenos cristos, os imitadores de Cristo, né? Obviamente que naquele contexto histórico havia uma questão de perjurar, ou seja, um termo pejorativo, né? Os do caminho, os nazarenos, os cristãos, enfim. Sobretudo, a origem da palavra cristianoi é a ideia dos pequenos cristos, os imitadores de Cristo. Nietzsche, um filósofo alemão, ele disse certa vez o seguinte: Deus está morto. Só que a frase mais emblemática de Nietzsche é essa aqui, ó: só existiu um cristão e esse morreu na cruz. Para Nietzsche, Deus estava morto porque ele só viu um cristão na terra. E eu lhe pergunto, o senhor realmente encontrou Cristo na sua vida, na sua experiência? O senhor professa essa fé? É mito ou é verdade? Olha para qual câmera mesmo? Olha para aquela câmera lá e fala com o público aí, por favor. Bom, o pastor Ailton Bezerra é um eloquente pregador,
já deu para perceber que ele tem realmente o domínio da palavra e faz disso um ofício maravilhoso, que é apresentar a salvação através de Jesus Cristo. E foi assim que eu me encontrei na minha igreja. Eu sou batizado num lar cristão, minha família é cristã, meu pai, a minha mãe, a minha avó é italiana, e nós sempre professamos a fé cristã, e eu sempre frequentei a igreja católica, e posso dizer a você que eu fui estudar todas essas disciplinas que eu estudei, direito, engenharia, ciência da computação. Eu sou também formado em tecnologia de processamento de dados, militar. Eu vejo que Deus me apresentou a cultura do mundo, a cultura do homem. Mas eu, quando imaginava que ia fazer meu pós-doutorado, Deus reservou por final a cereja do bolo. Foi o momento em que eu estou tendo a oportunidade de me aproximar com profundidade da palavra. A igreja evangélica me transformou nesse sentido. Quando eu decidi me batizar, em 29 de novembro de 2020, juntamente comigo, minha esposa... No período da Covid? Esse foi já um período, pouquinho né? pós já a Pós-Covid, Covid, né? 29 de novembro. É difícil, né? Ainda estávamos na Covid, mas... O senhor pegou Covid, mito ou verdade? Não, também peguei Covid. Verdade. Eu, Helena, verdade. Ficamos numa situação muito difícil. Me perdoa rapidinho para o senhor continuar falando, mas chegou a ser um grau pesado? Foi. Não precisei ser entubado, mas tive que ficar de repouso lá no Palácio Laranjeira e acompanhar de longe tudo que estava acontecendo nos meses de abril, de maio e junho no governo do Estado. Mas a minha proximidade com Cristo, através da igreja evangélica, eu acredito que está consolidando e solidificando o que eu realmente sou. Eu sou cristão e com a profundidade do conhecimento da palavra, eu consigo ter uma visão mais profunda da sociedade. Então, quando tudo aconteceu na minha vida, eu sempre fui um vencedor, tudo que eu me propus a fazer, nós vencemos, concursos públicos, tudo sempre foi vitorioso. Eu tenho um fato na minha vida que foi a saída do governo do Estado, que foi um momento muito difícil, porque a pior coisa que tem na vida de uma pessoa, e eu que fui juiz, procurava preservar isso, é você ser injustamente acusado e inocente, e sendo inocente, condenado, como foi o caso da saída do governo do Estado. Mas isso eu percebo hoje que foi para fortalecer a minha fé. Ninguém perguntou para José, ninguém disse para José como seria o processo, mas ele teve no sonho a revelação de que ele teria que ajudar o povo egípcio e todos aqueles que, inclusive, fizeram tanto mal para ele, que foram os irmãos. José passou pela prisão, injustamente acusado pela esposa de Potifar, e José ascendeu ao posto de governador para poder ajudar a preservar as vidas. Então, eu vejo que é isso que Deus faz com os líderes que ele levanta. Nós passamos por processos, por sofrimentos, que aparentemente não são compreensíveis, mas todo esse processo está sendo para fortalecer a minha fé. Então, eu continuo otimista, tenho certeza que Deus tem um propósito ainda na minha vida muito grande e eu quero seguir nesse caminho. Amém. E o senhor congrega em alguma igreja? Se não quiser falar, não tem problema. Se quiser falar, pode falar, fica à vontade. Congregamos, lógico. Congrega o maior orgulho da minha igreja. Constantemente? Constantemente. Estamos lá todas as terças e todos os domingos, quem quiser. A nossa igreja fica no Recreio, depois eu deixo o endereço. O nosso pastor é o pastor Mário Brunet. Nós temos os cultos às terças-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Eu tenho a honra de ser obreiro lá na igreja. Legal. Ajudo o pastor lá na sua atividade de gabinete, na orientação com casais, jovens, e são momentos muito felizes. A minha filha é da mídia, a Beatriz é a que cuida das fotos da igreja, a Bárbara está se preparando para ser uma levita, ela está lá já começando a soltar um pouquinho a voz,
O meu filho Vicenzo está num momento agora muito difícil, porque ele está fazendo vestibular para medicina, quer ser médico, cirurgião. Nós oramos muito pela vida dele, para que ele possa, através das mãos, ajudar muitas pessoas. E é uma família que hoje ela está sendo, né, sustentada pela fé cristã, construída na rocha, e eu fico extremamente feliz de ter o pastor Mário Brunet como nosso pastor. É uma igreja que, cada dia que nós vamos lá... Vamos trazer ele aqui no programa. Sim, o pastor Mário Brunet é uma pessoa maravilhosa e é um pregador que tem feito muito na família das pessoas, e eu tenho muita honra de estar ao lado dele e de ter ele como meu pastor. Agora, juntamente com o pastor Mário Brunet, pela minha atividade, né, política e pelo meu relacionamento, eu acabo tendo a oportunidade de conviver com pastores também, como o pastor Ailton Bezerra. Obrigado. Que a gente absorve a cada dia, né, pastor, o conhecimento da palavra, e isso fortalece muito. A política é um terreno movediço e muito difícil de se caminhar. Nós vamos entrar no segundo bloco, mas vamos lá. Isso aí. Então, é verdade, o senhor é cristão. Graças a Deus. Ok. Vamos lá. Em nome de Jesus. Amém. Eu fiz essa pergunta quando eu estava fazendo filosofia. Eu tive um professor, ele doutorando em História na FRJ, e ele, então, deu aula de Psicologia da Educação para nós. E ele, na ocasião, quando ele abriu a aula, ele começou a fazer tipo como se fosse uma anamnese coletiva, perguntando para todo mundo onde que estudou, qual era a religião e tal. E, de repente, ele disse que era clerical. E aí, até aí tudo bem, isso é um problema dele, ok, tranquilo. E, de repente, ele começou a zombar da fé cristã. Zombar mesmo. Zombar dos cristãos, da fé cristã. E aí, nesse momento, eu fiquei meio que indignado. Porque eu também eu fui criado em comunidade e eu não conheço uma agência mais ressocializadora do que a igreja. A igreja evangélica, de fato, no país, ela faz um trabalho que, honestamente, o governo gasta bilhões com segurança pública e com saúde pública, e o trabalho que muitas igrejas sérias fazem, que estão no anonimato, que são desconhecidas, e eu conheço, eu acredito que o senhor também conheça, porque o senhor andou pelos estados, pelo Rio de Janeiro, pelas comunidades, pelos lugares difíceis. Então, é muito chato quando alguém vem denigrir a imagem de um cristão, até porque Nietzsche, quando disse isso, a gente entende pela história, se existia um cristianismo que morreu na cruz, é porque Nietzsche realmente existe contraditório. Existe aqueles que estão dando um triste testemunho da fé e da hombridade, daquilo que é sério e que é honesto. Mas aí eu lembro que ele falou assim, esse professor, zombando e resumindo, no meio do caminho, eu pedi então a palavra, não aguentei. Falei, o senhor está dando um exemplo teológico, então eu queria dar um exemplo teológico. E aí eu fui e lancei a seguinte palavra. Paulo, que é um renomado, reconhecido pelas histórias, ele escreveu em 54 depois de Cristo o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criação de Deus é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Doutor, essa experiência, eu falando para ele, essa experiência não aconteceu num gueto, não aconteceu no nicho, ela não aconteceu num bairro, ela não aconteceu numa tribo indígena, ela não aconteceu num continente, ela aconteceu nos quadrantes do planeta Terra. É a experiência cognoscível. E eu perguntei, quantos aqui nessa sala tiveram essa experiência? Para minha surpresa, o que aconteceu? Muitos levantaram a mão e estavam de boca fechada. Então é muito importante o senhor falar isso aqui agora. É mito ou verdade? Então é mito. O Wilson Witzel é um cristão praticante da fé. Obreiro. E que tem a família na igreja. Isso Amém. é muito bom. Pastor Ailton, não existe ambiente melhor para você criar os seus filhos do que a igreja. Amém. É na igreja que o filho aprende a respeitar o pai e mãe. É na igreja que o filho aprende princípios. Eu tenho um amigo judeu que ele me diz o seguinte: ô Witzel, eu não faço negócio com ninguém que não respeita a sua esposa. Porque aquele que não respeita a sua esposa, você acha que ele vai me respeitar? É isso aí. E isso está na Bíblia. São ações, né? Os judeus, eles têm elos de ligação com a nossa fé e princípios que são, evidentemente, muito próximos, né? E esse foi uma fala que me impactou muito, porque eu passei a observar isso, né? As pessoas que estão ao meu redor, que costumam, de alguma forma, demonstrar que não respeitam o relacionamento matrimonial, eu já fico com o pé atrás, porque continuo orando por aquela pessoa, né?
E se tiver oportunidade, eu vou falar. Respeitar a sua esposa é sagrado. Não faça diferente disso, né? Porque eu sei que você tem filha e você lá na frente não vai querer que o seu genro faça coisa parecida com a sua filha, né? Então, a família é fundamental, né? A igreja é importante, porque ali se aprende princípios, né, que muitas vezes estão nas leis, né? Eu que sou profissional do direito, fui juiz, sou advogado, está nas leis. Os princípios bíblicos hoje estão nas leis. Não matar é mandamento bíblico e está no Código Penal, no artigo 121. Então, nós temos que estar atentos a isso. Então, não existe lugar melhor para se criar os filhos do que na igreja. E tem um texto aqui de Provérbios que o escritor vai dizer o seguinte: aquele que adultera está fora de si, só quem quer arruinar-se pratica tal coisa. Olha, esse é Provérbios, capítulo 6. Capítulo 6. Ele relata isso, que o homem que adultera está fora de si e só quem quer arruinar-se pratica tal coisa. E eu aproveito aqui para complementar, se assim me permite, com Provérbios capítulo 19, né, onde está dito que a esposa é presente de Deus. Benevolência do Senhor. Pela benevolência do Senhor. A herança é uma transmissão dos pais para os filhos, mas a esposa é presente de Deus. Então, isso está em Provérbios 19, né, e em Provérbios 19, 23 também está dito que, né, muitos são os desejos do coração do homem, mas só Deus é que sabe, né, o nosso caminho, o nosso propósito. E nós temos que caminhar nesse propósito. E esse capítulo 19 de Provérbios eu tenho sempre muito marcante, né, porque tem essa palavra, e até porque o dia 19 é o dia do meu aniversário, né, 19 de fevereiro. Então, o 19 eu sempre é um capítulo de Provérbios que eu leio com grande profundidade. Então, esses princípios bíblicos são fundamentais para estruturar a nossa sociedade. Então, o cristão ele tem que ser respeitado, né? Nós respeitamos todas as religiões, do ponto de vista político, nós respeitamos todas as religiões. Na minha posse como governador de estado, nós convidamos 3 pessoas de diferentes matrizes religiosas. O pastor José Valandro foi quem pregou pelos cristãos. Tivemos convite, né, de um rabino e de um representante das religiões afrodescendentes. E nós temos que ter sempre em mente que Jesus nos ensinou, o seu principal ensinamento, né, de Jesus é amarmos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, esse é o principal exercício do cristão, a tolerância. Nós temos que pregar a palavra, mas como Jesus mostrou lá em Madalena, né, quando ele acolheu Madalena, quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. Nós convencemos pela palavra. Nós convencemos pelo gesto, nós convencemos pelo amor. E tudo que for diferente disso, eu tenho certeza, pastor, que não vai funcionar. Okay. E o senhor, quando falou lá para o seu professor, né, a respeito da experiência que a gente vive na igreja, né, realmente o papel das igrejas nas comunidades, nos presídios, é fundamental, porque é através da palavra, é através, muitas vezes, da aceitação de Jesus que aquela pessoa se modifica para sempre. Verdade. Então, eu acredito muito nesse programa, nesse projeto, e que nós tenhamos uma convivência pacífica, né, uns aceitando os outros, e o evangelho está aí, né, para que as pessoas conheçam e, se assim desejarem no seu coração, se convertam. Verdade. A porta está aberta. Verdade. Então, esse é o Wilson Witzel e nós estamos falando de um tema muito importante. Acabamos de falar sobre a fé cristã e vamos agora esquentar agora nesse próximo bloco falando sobre a questão política, né? O que é mito, o que é verdade? Ele saiu do governo, hoje está como um advogado que citou aqui diversas vezes o texto de Madalena, e esse texto é curioso, tá? Porque esse texto, Jesus utiliza, se a gente vai logo para a questão espiritual, né? Mas ele utiliza do direito. Ele fala assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Esse texto é o seguinte, só podia atirar a primeira pedra a testemunha ocular. Quem viu? Então ninguém ali viu nada. Não passava de uma história que aconteceu, mas que ninguém que estava ali viu.
Então, uma coisa meio estranha tem a ver com o nosso programa. Não sai daí não, eu já volto. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James, de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente, voltamos, programa que a Bíblia Diz, com muita alegria, né? Nós, no bloco anterior, o Wilson Vitor contou a sua história, a sua experiência com Cristo, isso é muito bom, né, para todos nós, quando a gente professa a nossa fé. A gente sabe que a gente também tem 007 evangélicos, sabia? É aqueles que... Na Bíblia tem, na verdade, Nicodemo, já de Arimateia, ele seguia Cristo à distância. E foram pessoas importantes, tá? Dentro da história. Tem um livro que eu escrevi, o Jesus, que eu não conhecia, né? Interessante. E aí eles são esses dois personagens. Mas vamos lá, vamos entrar agora num assunto meio polêmico, mitos ou verdade, né? Doutor, o que acontece? Quando nós vamos estudar a República de Platão, você pega ali a Grécia Antiga, então tinha a ideia do idiota e do político. O idiota é aquele que ficava, idiocracia, aquele que ficava dentro de casa, pensando dentro de si, só olhando para o seu umbigo. E o político é aquele que estava na polis, na cidade, lutando pelas causas, pelo bem comum de todos. Bom, esse era o contexto da Grécia Antiga. Platão vê o homem como um animal político, ele não tem como dissociar o homem da polis. Só que a política virou um termo pejorativo. Então, muita gente tem muita dificuldade quando alguém é político, né? Eu se candidato, você se coloca como um candidato, muita gente já fica até com o pé atrás, né? É mito ou verdade que esse cara está falando? Então já cria uma situação. E você teve a experiência de largar, né, de abrir mão da sua questão de juiz federal, não é isso? E aí, isso é mito ou verdade? Realmente o senhor teve que largar? É uma questão legítima? É a primeira pergunta. E a segunda, o que o levou a candidatar-se? E a terceira, três e uma só, né? O que o levou a sair do governo? Wilson Witzel. Pastor, muito obrigado aí pelas perguntas e dizer que eu tomei a decisão de deixar a magistratura porque, como disse, comecei essa jornada ao governo do Estado com uma jornada de fé. A gente costumava dizer que era 1% nas pesquisas, mas 100% de fé. E foi realmente um toque do Espírito Santo. Eu percebi que eu precisava ajudar as pessoas, que aquilo fazia parte da minha missão como ser humano, e a magistratura ela não permite que um juiz seja candidato. É preciso pedir a exoneração, tecnicamente falando, do cargo, sem direito à aposentadoria. Então é uma decisão muito séria, né? Uma decisão muito séria. E eu me pautei muito numa passagem de Hebreus, capítulo 11, onde retrata-se ali a história dos heróis da fé. Pegou Moisés, no caso? Todos eles. Ele abre mão Abraão, de ser chamado Moisés, filho da filha. Abraão, Moisés, Noé. Noé, sem ser carpinteiro, construiu uma arca. Né? Sem ter uma gota de chuva no céu, ele acreditou, ele teve fé. E foi o que aconteceu comigo. Durante aquele período, né, de preparação, em 2018, 2017, eu recebi o pastoreio do pastor Manuel Ferreira, o bispo Manuel Ferreira, pastor Abner, o bispo Abner, e naquele momento eles oraram, a igreja orou comigo, vários foram os cultos em que eu fui para tomar essa decisão, e Deus ali me revelou que o caminho certo seria esse. Então foi dessa forma que eu tomei a decisão de deixar a magistratura, assinar a minha carta de exoneração. O presidente do tribunal, o desembargador André Fontes, inclusive ele estava muito reticente em aceitar, ele não queria aceitar meu pedido de exoneração e preocupado com a minha família, um querido amigo, o desembargador André Fontes, mas eu disse a ele, falei, meu amigo, eu estou decidido, eu tenho uma missão a cumprir. Já cumpri a minha missão como juiz. E foi assim que nós fizemos. A Helena também teve, né, um momento difícil, chorou muito, mas eu aceitei, né, o caminho que Deus estava me mostrando.
e fizemos muito pelo Estado do Rio de Janeiro. Nós assumimos o governo do Estado com uma situação caótica, com uma intervenção federal. Nós tínhamos o crime organizado no Estado dominando, né, as comunidades, e tomei algumas medidas que foram importantes pela minha experiência como juiz federal. Hoje o Estado tem 3 varas especializadas no combate ao crime organizado. Nós implantamos uma transparência total no combate à corrupção. E o Estado vinha de vários, né, governadores que foram investigados e, no caso do governador Sérgio Cabral, ele mesmo confessou, né, ter praticado aqueles atos que ele praticou. E a decisão da corrupção, ela é uma decisão que não só lesa os cofres públicos, mas são decisões erradas. A decisão pautada na decência, a decisão pautada na razoabilidade, é uma decisão que leva para frente o governo, seja ele municipal, estadual ou federal. E nós trouxemos muita da nossa bagagem, nosso conhecimento, que impactou muito aqueles que ainda acreditavam que poderiam continuar praticando aqueles mesmos atos de desvio de dinheiro público. E você viu na escalada, né? Exatamente. Então, teve o Pezão, né? Cabral, não foi isso? O governador Pezão foi absolvido de todos os fatos, né? O governador Pezão nunca assumiu nenhum fato criminoso. Está aí um exemplo importante. O governador Pezão, lamentavelmente, com todo o respeito ao ministro Félix Fischer, que foi quem decretou a prisão, mas nós, juízes, e eu me coloco nessa relação, nós estamos sujeitos a erros. Aquela decisão foi uma decisão, a meu ver, inadequada, que agora se revelou incorreta, porque ele foi absolvido. E o governador Pezão foi preso na transição do nosso governo. Então, aquilo foi muito ruim para o Estado, ter o governador em exercício, né, o governador Pezão, que depois foi absolvido agora pelo Tribunal Regional Federal. Então, essa é uma reflexão profunda que a Justiça tem que fazer. Nós não podemos fazer justiça com a rapidez que possa depois ser uma injustiça. E no caso do governador Pezão é isso. No caso do governador Sérgio Cabral, muitos processos estão sendo anulados por erros processuais. E é importante, pastor Ailton, que se diga o seguinte, nós não podemos ficar com essa ideia de que o processo foi anulado por vício processual, mas aquela pessoa, possivelmente, se tivesse ido o processo até o final, teria sido condenada. Isso não é admissível, né, no Estado democrático de direito. O processo ele tem que ser justo em todos os seus aspectos. Você tem que dar o amplo de defesa, o contraditório, o juiz tem que ser imparcial, o Ministério Público não pode estar se relacionando com o juiz de uma forma inapropriada, a defesa tem que ter amplo direito de acesso a todos os documentos do processo. Quando você viola essas regras, o processo não tem validade. Com todo zelo, eu faço uma pergunta, me perdoe interromper, só um parênteses, mas não parece que no Brasil, aí eu vou dizer de um Brasil maior, mais amplo, esse aspecto não está sendo constantemente, vamos dizer assim, atropelado? Não parece que até ordem de competências, e eu não estou citando ninguém nem nada, mas você, uma pessoa do direito, entende o que eu estou falando. Estou errado na minha leitura, ou é a leitura de muitos também que estão assistindo, ou não? Pastor Ailton, é um atropelo mesmo? Eu estou vendo, né, um momento muito delicado da justiça mundial, não é só no Brasil. Eu recentemente escrevi minha tese de doutorado, que trata da politização do judiciário. Beleza. Então, essa tese de doutorado, ela analisou o conteúdo político das decisões, o que não é bom, é inapropriado o ativismo judicial. E vários outros pesquisadores, né, o senhor é um professor, pesquisador, têm apontado esse mesmo problema, que é esse protagonismo do poder judiciário dentro dos 3 poderes que, naquele modelo de Montesquieu, nós dividimos, né, no executivo, legislativo e judiciário. Não pode um preponderar pelo outro. Então, esse é um ponto de atenção. Agora, mais do que isso, como eu vinha falando, né, os processos criminais que envolvam políticos,
eles têm que ter muito cuidado. Hoje, no Brasil, você afasta um prefeito, afasta um presidente de Assembleia Legislativa, afasta um governador, né, com uma investigação que muitas vezes lá na frente essa investigação pode ser anulada. Então nós não podemos permitir que a justiça ela seja feita de uma forma apressada, porque aí não é justiça. Nós não podemos deixar a política ser contaminada pela justiça e nem a justiça ser contaminada pela política. São esferas distintas. Então, o que eu estou vendo hoje, pastor, é que há um certo denuncismo por parte do Ministério Público, né, com a falta de cuidado, né, da colheita da prova. E nosso sistema é um sistema muito rigoroso, é muito detalhado, é muito detalhista e privilegia de forma correta a defesa, né? Porque o nosso direito vem lá da tradição, né, do direito canônico, em que, apesar das condenações ali na fogueira, né, pelas heresias, ali havia direito de defesa, ali começa o direito a um defensor público, eu que fui defensor público. Então nós temos que ter muito cuidado com o sagrado direito de defesa. Então tudo que aconteceu e vem acontecendo no Brasil, especificamente no Brasil, é um alerta para que nós despolitizemos a justiça. De que forma nós vamos despolitizar a justiça? A começar pelo próprio político. Isso começa quando o político perde uma votação na Câmara dos Deputados e vai ao judiciário para tentar prevalecer aquela decisão da minoria. Nós estamos vendo essa discussão do aborto. A maioria da população brasileira não quer o aborto. E está se transformando essa discussão numa discussão judicial, quando ela teria que ser uma discussão no âmbito político. É isso que fala a minha tese de doutorado. Okay. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o meu caso não é diferente. A política aproveitou que houve uma vitória de alguém que não pertencia àquele sistema. Eu sou egresso da Justiça Federal e não tinha um relacionamento com os deputados, e eles, um grupo de deputados, se sentiu desprestigiado, digamos assim, e até mesmo, vamos dizer, aquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Não estou me comparando a Jesus Cristo, não, mas serve de exemplo, que é a inveja. O Sinédrio tinha inveja de Cristo e, por isso, o perseguia. E a inveja é uma das piores características do ser humano. E aí eu fui uma pessoa invejada, porque eu deixei de ser juiz federal e passei a ser governador do estado e, acredito eu, que nós estávamos fazendo muita coisa certa. Então, criou-se um terceiro turno das eleições, onde afastou um governador do estado com uma investigação que não tinha 90 dias de investigação. Não encontraram comigo, pastor Ailton, nem um centavo. Tudo que nós temos de valores foi declarado no imposto de renda. Eu não sou uma pessoa abastada, moro no Grajaú, na minha casa que eu comprei parcelada como juiz federal. Hoje, como advogado, nós temos um escritório pujante que, pela qualidade profissional nossa, tem nos dado um retorno razoável, mas a época em que foram feitas as investigações, não encontraram nem um anel de ouro comigo. As joias da Helena eram joias compradas no Saara. A delegada que pegou aquilo ali falou assim, não, isso aqui não tem muito valor, não. Aí até a Helena falou, não, ela falou, tem valor sim, sentimental para mim. Então foi esse o ambiente que se encontrou ali, no Palácio Laranjeira quando chegou ali as autoridades. Então, foi um momento assim de muita tristeza para o povo do estado do Rio de Janeiro, porque eu ando nas ruas hoje e a população fala, governador, que injustiça que fizeram com o senhor. Eu falei, mas tudo na vida tem um propósito. José foi injustiçado. Ele foi esquecido 2 anos no cárcere e só foi lembrado para o faraó no momento certo. Então, eu acredito que tudo isso que tem acontecido na nossa vida é para fortalecer. Então, uma pergunta importante dentro desse aspecto de mitos ou verdade. Então, é verdade que o senhor então teve que pedir a sua exoneração do cargo... Não sou aposentado, não recebo federal. Um centavo da magistratura. Não teve como.
E também é verdade que o senhor assumiu, obviamente, todo mundo viu, mas também é verdade que o senhor foi tirado do cargo devido a essa questão. Foi uma amputação, né, digamos assim. Uma coisa abrupta. Absolutamente fora de contexto, um processo que não durou. E hoje esse processo, o que aconteceu com ele? Foram anulados os processos. Todos eles? Foram todos anulados. Né, o processo de impeachment ainda está sob júdice no Superior Tribunal de Justiça, né, e eu tenho acompanhado algumas investigações que recentemente revelaram, né, que aquele grupo que foi preso na época que eu fui governador, ele continua no governo. Né? Recentemente agora saiu uma reportagem do envolvimento do Gabriel Neves em fraudes na Secretaria de Educação. Então, são investigações que apontam que aquele grupo que estava, né, que eu afastei, eu determinei a demissão do Gabriel Neves e determinei a investigação de todos os fatos. Talvez isso tenha incomodado muita gente, porque ia se chegar aos reais mandantes dos fatos que está sendo apurado. E, no meu caso, nada foi encontrado. O Tribunal de Contas aprovou as minhas contas, os próprios deputados aprovaram as minhas contas, os processos na Justiça Federal foram anulados, né, por vício de iniciativa. Mas e agora? Como é que fica isso? Foi tudo anulado, você foi tirado do cargo e acabou. Como é que é isso? Não tem nem como reaver? Pastor. Só numa nova eleição? Numa nova eleição. Caramba! Agora, tudo é um processo, né? Eu acho que o povo do estado do Rio de Janeiro, eu estou nas ruas, eu vejo, pastor, sabe? Eu acho que é um aprendizado para todos nós. Toda a população do Rio de Janeiro, de certa forma, ela olhou para esse processo e está muito atenta a todos os fatos que ocorreram. Então, para mim, tem sido muito importante tudo que aconteceu para a população do estado, porque depois da minha saída, as coisas pioraram muito. O que a gente vê hoje em termos de violência no Estado, né, parece que realmente o diabo tomou conta do governo. Né? Então, a Bíblia, e eu usava isso na minha campanha, né, a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, quando o ímpio governa, o povo sofre. E nos 2 anos de governo que eu estive à frente, nós fizemos muito pelo Estado do Rio de Janeiro e a gente via nas ruas que a população estava feliz. Entendi. Então, vou lhe fazer uma pergunta que a gente vamos novamente para a nossa novidade, eu já volto para fechar, ok? Uma pergunta tão importante. O senhor foi inocente? Digo assim, pastor, inocente no aspecto de entendi, mergulhar num sistema que era desconhecido. Eu sou um juiz, ok? Eu estou emocionado, estou motivado, eu estou pretendendo, sinto algo no meu coração e de repente acontece. De repente estou lá. De repente acontece tudo, de 1%, 100%. Inacreditável. Aí o senhor foi inocente? Pastor, do ponto de vista jurídico, todos somos inocentes, né? Está na Constituição da República que todos somos inocentes até o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. Mas isso é um princípio bíblico, né? Porque a inocência que o senhor se refere seria a falta de conhecimento do ambiente político. Daquele ambiente. Né? Olha, não me era estranho o ambiente político. Eu estou no Congresso Nacional como representante da Associação dos Juízes Federais, da Defensoria Pública, digamos assim, desde 1997 que eu frequento o Congresso Nacional, acompanhei a eleição de presidente desde 89 para cá, então não me era um ambiente estranho. Né? Agora, houve uma rebeldia, digamos assim, daqueles que perderam a eleição em 2018. Eles não estavam satisfeitos, né, com a participação deles no meu governo. Então, acreditava-se que eles que teriam mais espaço do que deveriam. E eu era muito rígido com determinadas políticas públicas. Vou te dar um exemplo. Né, na questão do turismo, que as pessoas têm um conhecimento que eu domino a questão da segurança pública. Mas o turismo no Rio de Janeiro, nós fizemos modificações substanciais. E eu coloquei, à época, na Secretaria de Turismo, 50 milhões de reais. É muito dinheiro para o Estado do Rio de Janeiro, que tem dificuldades, para poder prestigiar o turismo. E um ou outro
gostaria de usar esse dinheiro de uma forma que você pudesse até desviar o dinheiro. Eu falei, de jeito nenhum. Isso daí será usado para as feiras internacionais, será utilizado, né, em benefício da divulgação do Rio de Janeiro, e eu mantinha ali uma política rígida, né, para não transformar, né, a verba pública das secretarias, né, na contratação de funcionário fantasma, e hoje nós estamos vendo aí o que foi apurado, né, na questão do CEPERJ, né, na UERJ, essa apuração que, a princípio, que nós estamos vendo é vergonhosa, porque o sujeito sacava na boca do caixa, né, um dinheiro que, a princípio, pelo que está se demonstrando aí, ele não trabalhou. E o que a gente vê é que não tem a mesma celeridade que tiveram comigo. Né? Comigo não tinha prova material de absolutamente nada, era tudo uma narrativa, como o senhor falou. Narrativa disso, narrativa daquilo, então vamos tirar o governador eleito. Agora, o que nós estamos assistindo é que não tem essa mesma pressa. Então, o sistema é preciso ser realmente olhado com muita atenção. E os riscos que nós corremos... Mas hoje, vamos dizer assim, hoje o senhor tem a total noção e consciência, o senhor já tinha, mas hoje, estando na cadeira, o senhor tem a total noção e consciência dessa máquina. Eu tenho, acho que foi um aprendizado, acredito eu, até para conhecer as pessoas, né? Eu acredito que quando José revelou aos seus irmãos o sonho, ele não imaginava que seria traído pelos irmãos, né? Cristo, por ser Cristo, sabia que dentre os seus apóstolos, um o trairia. Sabia que Pedro, ao raiar do sol, né, o negaria 3 vezes. Então, como nós não temos esse dom, digamos assim, de ver, né, o além, coração, né, das pessoas, ver além, né, é mais difícil para sabermos o que vai acontecer. Mas tudo, acredito eu, tem um propósito, tem um aprendizado, para todos nós. E está sendo um aprendizado para o povo do Estado do Rio de Janeiro, está sendo um aprendizado, porque temos que ter muito cuidado na escolha do voto, temos que ter muito cuidado no depósito da confiança que nós vamos dar para quem quer que seja. Então, eu acredito que para outras missões futuras, certamente esse aprendizado tem sido muito importante. E eu costumo dizer que Deus sabe de todas as coisas. E nós estamos trabalhando. Estamos analisando todo o cenário, continua ajudando na política brasileira, temos muitos projetos pela frente, mas Deus vai nos mostrar o caminho. Okay. E eu acredito que a população do Estado do Rio de Janeiro está podendo entender um pouco o que aconteceu. É duro, é triste, mas é no Getsemane que a gente extrai, o melhor do azeite. Tá bom de Bíblia, hein? Olha só, esse é o programa que a Bíblia diz. Estou aqui recebendo o Wilson Witzel. Então vamos agora para o finalzinho, ele vai fazer as considerações finais. E óbvio que eu vou ter mais um mito ou verdade final para a gente fechar. Prazer recebê-lo aqui. Não, creio que você está gostando. Vamos ver a nossa novidade. Não sai daí não, pega o celular, aproveite agora aí, vai no QR Code. Ih, eu estou no celular, então vai no tablet, pega o QR Code, bota na tela da TV, pega o QR Code, entra aí na King James, adquira essa Bíblia e seja um participante, patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Não sai daí não, eu já volto. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquira e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente, é isso aí, recebendo o Wilson Witzel. Esse é o nosso final do programa. Ele que foi governador do nosso estado, juiz federal, e é verdade, ele teve que abrir mão aí do seu cargo de juiz federal para poder participar do estado, e participou. É verdade também que ele foi subtraído desse governo e já contou aqui diversas formas, e também é verdade que ele foi absolvido de todos aqueles processos, a qual ele mesmo já disse. Então, esse é o Wilson Witzel, um homem de sucesso, diversas vitórias, militar, juiz, professor,
uma tese de doutorado brilhante. Marido da Helena Witzel. Ele gosta de falar das coisas, isso é muito bom. Eu também gosto de falar da minha. Então, a nossa família é tudo, né? A base É verdade. é a base para todas as coisas. Eu, recentemente, agora, lá na Academia de Letras, eu lancei o livro Casamento Sustentável. É possível, né? Pena eu queria lidar, mas acabou. Eu não tinha mais, aí eu lidei o Apocalipse. É uma revelação, uma profecia. Na promessa aí. Tá bom. Mito ou verdade? Seguinte, mito ou verdade? Wilson Witzel abandonou a questão política, o Wilson Witzel está mais firme do que nunca? Olha, o meu projeto hoje é na advocacia, né? Nós estamos com o escritório hoje, com a graça de Deus, né, bem avançado, pujante. Bem pujante nosso escritório, né? Mas é evidente que eu sou muito novo, não tenho por que abandonar a política, não tenho pretensão de ser candidato em 2024, porque eu não tenho vocação, digamos assim, para ser prefeito. A gente tem que ter vocação. E a minha vocação e meu conhecimento é um conhecimento que eu acredito que possa ser muito mais bem utilizado em outros níveis governamentais. Então, eu estou avaliando o cenário. O que a gente vê é que há um respeito da população muito grande e um carinho, né, pelo nosso trabalho. E nós somos, hoje, uma voz que representa milhares de pessoas. Nós temos nas redes sociais aí milhares de seguidores, pessoas que estão ali olhando o nosso trabalho, que querem que nós estejamos falando por elas. Então, eu acho que a política é importante porque nós temos a oportunidade de falar por milhões de pessoas e apresentar propostas para que nós possamos ajudar o nosso país. Então, eu tenho olhado muito, né, a questão do governo do Estado do Rio de Janeiro, o cenário nacional. Posso, em 2026, contribuir muito de alguma forma e a gente vai ver qual vai ser a melhor forma que a gente vai trabalhar. Mas... Então, tem mais uma e última. Wilson Witzel, mito ou verdade? Conservador de direita, no que tange, talvez não esse... Nós temos uma polarização muito esquisita, mas no que tange, você se identifica um conservador de direita cristão, esse é o seu posicionamento? Isso é mito ou verdade? Não, eu sou um cristão, defendo os valores da família, evidentemente, mas a nossa sociedade é uma sociedade plurima. E eu sempre falo sobre essa passagem da Bíblia de Madalena. Mas Cristo também deu em outras parábolas, ele fez com que nós possamos refletir sobre justiça, né? Quando o empregador, lá naquela passagem em que ele paga o mesmo valor para quem foi trabalhar por último e aquele que trabalhou primeiro. Então, se questionou, mas como assim? Eu estou recebendo o mesmo que outro que trabalhou pouco. Então, a questão da justiça de Deus, ela talvez é incompreensível aos nossos olhos. Então, o que eu tenho refletido muito, né, sobre esse aspecto é que a gente precisa ter fé, né, para enfrentar os desafios que virão pela frente, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos superar todas as dificuldades, né? O Brasil é um país maravilhoso, é um país que tem uma juventude pujante, e nós temos muitos problemas, né? O Brasil encolheu, do ponto de vista populacional, o Brasil envelheceu, nós perdemos o bônus demográfico. O Brasil é um país que empobreceu, né? Envelheceu, empobreceu, encolheu, e me preocupa muito o futuro dessas próximas gerações. Eu fiz essa pergunta, até para a gente ir para considerações finais, porque foi lançado um colégio cívico-militar e eu fui convidado para falar na abertura de um deles. E eu fui lá falar como professor. E eu falei o que eu vou dizer aqui agora. Eu tive o desprazer de, no período da pandemia, acompanhar uma aula online de uma professora para adolescente, e ela colocou assim, por isso que eu fiz essa pergunta, o teste do preconceito. Porque assim como está havendo a politização do judiciário,
Essa politização está pegando em todas as esferas da sociedade. E ela colocou assim, o teste de preconceito. Numa cidade vai explodir uma bomba. Quem você salva? O padre? O pastor? O prefeito? O homossexual? O aristocrata? Sócrates? Platão? Aristóteles? Quem você salva? E a professora dizia, só vale um, só vale um. Então, uma pergunta dessa, no meu entendimento, no meu viés, como também professor, é uma pergunta manipulatória. É uma pergunta que não vem, porque a LDB, Lei de Diretriz de Base da Educação, e o senhor conhece muito bem, ela vai dizer o seguinte, que dentro da lei da LDB, diz o seguinte, que na escola se pratica a escolarização. Então ele vai lá aprender português, matemática, física. Então, educação é dentro de casa. Então, inclusive, sexual. Então, essa é uma pauta e um discurso que muitos até utilizaram, o senhor sabe disso, num período ali que nós vivemos, mas que muita gente não tem isso bem definido. E eu penso que nós temos que nos posicionar em prol de todos, respeitando a todos, mas, sobretudo, eu não posso permitir que na educação se use a máquina pública para idiotizar, catequizar uma adolescente, um jovem, para ter um preconceito, que na verdade não era ter de preconceito, era impor o preconceito. Porque se ele dissesse assim, oh, não, eu salvo o padre, o católico, não, eu salvo o pastor evangélico, não, eu salvo o prefeito, acho que ninguém ia salvar o prefeito. Eu já fiz essa pergunta na igreja e alguém falou assim, eu salvo a mim mesmo. Eu falei, então o pastor já foi para o inferno, já era. Então você salva quem? Então, o senhor entendeu bem a minha fala? Entendi. Pastor, eu quero só concluir da seguinte forma, nessa sua análise. Evidentemente que o ambiente escolar é um ambiente plúrimo, onde se deve ensinar as disciplinas propedêuticas, português, matemática, física, química, e despertar no aluno. Eu sou professor, eu tenho formação em pedagogia também. Então, a escola, a faculdade, nós temos que dar aos alunos a capacidade da sua formação profissional. Agora, uma coisa que nós falamos aqui no início, que é fundamental, a educação vem do berço. Essa é uma frase conhecida de todos. Na nossa casa, nós temos que estar atentos aos nossos filhos. A educação, ela tem que ser passada de pai para filho. Então, é fundamental que os pais e as mães, filho não vem com manual. Então, nós aprendemos a educar da forma como nós fomos educados. E nós temos que estar muito atento nessa sociedade, porque o acesso das crianças às comunicações, à televisão é muito grande. E são as mais variadas fontes de informação. Então, o que eu tenho falado muitas vezes nessa questão da educação é que nós não vamos conseguir impedir que os nossos filhos tenham acesso a informações que não são adequadas no nosso entendimento para a nossa formação. Então, o que nós temos que fazer? Estar atento aos nossos filhos. Nós não vamos impedir, evidentemente, ainda que se faça uma legislação específica, rigorosa, para não permitir... Sim, entendi. Vai ser muito difícil, sim, pastor, porque nós temos muitos professores que têm a liberdade de cátedra, eles vão continuar falando aquilo que eles, sim, entendem e devem falar mesmo. Agora, chegou na minha casa, o meu filho, nós vamos filtrar. Entendi. Porque eu acho importante, porque na minha casa a gente senta na nossa mesa de jantar e todos os dias nós jantamos juntos, nós fazemos sempre uma refeição juntos. Os meus filhos têm a liberdade de me contar para a mãe deles, tudo o que acontece. Então, essa é a principal atenção que nós devemos ter. Trabalhar a família. Obrigado, por isso que eu digo, nós devemos, o melhor ambiente que tem para criar o filho é na igreja. Então, quando chegar na escola lá, se um amiguinho chegar... Ele está preparado. Se um amiguinho chegar para o meu filho e falar assim, vem cá, você não está a fim de fumar uma maconha comigo? Eu tenho certeza absoluta que o meu filho, ele vai recusar. Entendi. Ele vai dizer, olha, eu não sou adepto disso, não gosto disso, porque ele tem constantemente a informação em casa do que é a maconha, o que ela causa no organismo e os efeitos que vai causar na vida dele, para ele que quer ser médico, que vai ser um cirurgião. E o meu filho é uma pessoa que constantemente está sendo submetido a esse tipo de situação.
e nós estamos constantemente monitorando. Então, monitore seu filho, saiba o que ele está vendo, o que ele está assistindo, dê a oportunidade de, na sua casa, ele falar, né, com você, e é o que muitas vezes não acontece. Às vezes o pai e a mãe joga, terceiriza. quer terceirizar a educação. Ok. Aí começa a reclamar. Lá na escola estão ensinando Aí meu não é filho o isso. governador ou o outro que vai resolver o problema Você dele. está entendendo? Se ele não resolve dentro de casa. Exatamente. Entendi. Então, essa é uma questão Obrigado, gostei. muito importante, porque a gente costuma querer terceirizar tudo. É fundamental que a gente tenha essa atenção. A família tem que educar. Educação se aprende no berço, né? Então, a sociedade é plurima, pastor. Então, nós não vamos poder blindar os nossos dogmatizar filhos. a sociedade. Não vai dar. Agora, é evidente que nós temos colégio batista, nós temos colégio cristão, nós temos, né, na medida do possível, né, as pessoas têm que ter a liberdade de colocar os seus filhos numa escola que possa estar de acordo com aquela doutrina que nós aceitamos. Agora, a escola pública ela é plurima, né? Nós não podemos fazer essa blindagem, porque ali você tem adeptos de outras religiões, você tem um professor que tem outro pensamento. Agora, quando chegou em casa, né, o diálogo que teve na sala de aula, o meu filho, as minhas filhas em casa vão ter um diálogo que é o diálogo que nós acreditamos. Okay. Nós somos cristãos, nós não acreditamos em outro tipo de manifestação que não seja aquela que nós pregamos em casa. E nós ensinamos a tolerância, né? Porque Cristo nos ensinou assim. Nós temos que ser tolerantes, mas nós vamos vencer como? Não é com ódio, nós vamos vencer com amor. E essa polarização do Brasil... ficou ruim. Ela vai acabar de que forma? Quando alguém aparecer e dizer o seguinte: nós vamos nos dar as mãos, vamos governar juntos, o Brasil é plurimo e a nossa preocupação não tem que ser essa discussão em si. Isso é uma discussão que o pai tem que ter em casa, a mãe tem que ter em casa, e nós temos que, como missionários e eclesiastas, nós temos que trabalhar isso com as nossas ovelhas. Agora, no governo do Estado, no governo da República, da Presidência do Brasil, municipal, nós temos que cuidar do Estado. E hoje o nosso país passa por dificuldade, né? Nós temos profundos problemas econômicos no Estado. Esse é o principal problema. Outro dia me falaram, mas o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não é problema, é solução, né? Ele precisa existir, ele precisa ser respeitado. O nosso problema no Brasil é econômico. O nosso problema é que a nossa economia não está crescendo. Nós temos um déficit nas contas públicas do governo federal. Nós temos um problema previdenciário, nós perdemos o bônus demográfico, nós temos um problema da matriz energética brasileira, que hoje é uma matriz hídrica e quando tem esse calor insuportável, nós vamos ter apagões e o Brasil não tem condições de crescer. Então, nosso problema é outro, amém. Não é esse Gente, aí. Esse foi o Wilson Witzel. Isso é agora para outro programa. É isso aí. Mas eu entendi a ideia que ele trouxe. O recado é o seguinte: pai, cuida do seu filho, cuide dele em casa, trabalhe com ele, prepare ele para o mundo, para que lá o mundo não vai destruir ele, porque ele foi preparado em casa. Ok? Deus te abençoe. Amém. Glória Obrigado. a Deus. Nós excedemos um pouco no nosso horário, mas que Deus abençoe a todos. Considerações finais, olhe para a câmera ali, considerações finais. Quero fechar. Agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a presença da minha esposa, Helena Witzel, que tem sido a minha parceira, minha sócia no escritório e uma mulher maravilhosa que nós nos amamos muito. Nossos filhos são reflexo desse amor e é o que nós desejamos para todas as famílias. Nós desejamos, independente do tamanho da sua família, da formação, nós queremos que o mundo tenha amor. Com amor, nós vamos construir uma sociedade mais justa, mais solidária, melhor, e enfrentar os problemas como eles têm que ser enfrentados. Essa discussão ideológica, esquerda, direita, tudo isso acaba sendo uma cortina de fumaça. Hoje o Congresso Nacional está cheio de CPI e a reforma tributária paralisada, não foi feita adequadamente, isso porque eu conheço do tema e tenho visto especialistas dizendo que não está adequada. Temos o problema previdenciário e temos o problema da economia, né? O Brasil, e na década de 80, iniciozinho de 90, e o PIB brasileiro, que é o Produto Interno Bruto, toda a riqueza que se produz no país, era maior do que o PIB da China. Hoje, 30, 40 anos depois, o PIB da China é 10 vezes o PIB brasileiro.
né? E a China, né, todo mundo fala China comunista. A China não é mais comunista, a China é capitalista. Capitalista. Né? Hoje o jovem chinês ele tem uma perspectiva de comprar o seu imóvel próprio, porque a construção civil na China progrediu muito. Então, nós precisamos estar atentos. Peguei como exemplo a China, que nós não temos nada a ver com a China. O Brasil é outra cultura, é outra realidade, mas nós temos que cuidar da questão econômica. Né? O jovem está saindo da universidade, programas que foram feitos, como o FIES, como o ProUni, foram programas com boas ideias, mas programas mal executados, porque muitos diplomas se entregaram que não resultaram em trabalho porque o programa foi mal direcionado e foi mal pensado. A ideia é boa, mas a execução foi ruim. E para terminar, né, pastor, falando em desenvolvimento econômico, o Brasil, por exemplo, tem um sistema de marcas e patentes que demonstra claramente como nós estamos atrasados. A China, por exemplo, Estados Unidos e a Alemanha, juntos, tem cada um mais de 3 milhões de patentes por ano. O Brasil, nós aprovamos, o ano passado, menos patentes do que o estado de Mônaco. Mônaco é um país pequenininho lá na Europa, que deve ter talvez menos habitantes do que Nova Friburgo, e aprovou mais patentes do que o Brasil. Então, pastor, esse é o nosso principal problema. Desenvolvimento econômico, tecnológico, né? A Coreia do Sul tem carro, que é a Kia, Sangyong, tem Samsung, que é esse celular maravilhoso, o senhor tem um Samsung, né? Tudo isso desenvolvido na Coreia do Sul. Em 70 anos, a Coreia do Sul ela conseguiu fazer um desenvolvimento econômico que é fantástico e hoje você tem aqui carros, equipamentos eletrônicos da Coreia. E o Brasil, o que tem? Nós paramos no tempo. A nossa indústria está encolhendo, o nosso jovem está sem perspectiva. E enquanto nós ficamos discutindo no Congresso Nacional, CPI disso, CPI daquilo, cortina de fumaça, o governo não governa, o país se desgoverna, o jovem fica sem esperança, sem futuro e nós temos que acordar, porque pode ser que na hora que acordar seja tarde demais. Tá certo, tá aí. Ok. Obrigado, Deus te abençoe. Amém. Gente, Deus abençoe você que ouviu o programa de hoje. O programa Mitos ou Verdade, o programa que a Bíblia diz, não tem nenhum viés político nem ideológico, a não ser falar sobre a Bíblia e falar com personalidade. E aqui foi o Wilson Witts, uma personalidade importante que fez história e tem feito história no nosso país. Que Deus te abençoe e eu deixo para você a palavra de Deus. Romanos 13:1. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. E toda aquela que Deus coloca é a ordenação de Deus. E quem resiste à ordenação de Deus, Deus o resistirá. Então que nós possamos pensar nisso, refletir e ver que as autoridades é Deus quem faz, é Deus quem coloca. Deus abençoe você. Sou o pastor Bezerra. Esse foi mais um programa que a Bíblia diz. Valeu.